A virtude pode ser encontrada nos acontecimentos do dia a dia. Por exemplo, no comer. A gente sabe que comer demasiadamente de menos é mal. Comer exageradamente demais também é mal. Agora, comer no tempo certo, na medida certa, na quantidade certa e no tipo de comida certo, isso é uma virtude. Pois bem, essa é a ideia contida, inserida na terceira definição de virtude dada por Aristóteles. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós estamos abordando 3 definições de virtude dadas pelo filósofo da antiguidade Aristóteles. Isso é uma espécie de introdução a esse tema, as virtudes e os vícios que está contida em O Livro dos Espíritos, que mais adiante nós vamos ver. Nos vídeos anteriores, nos 2 últimos vídeos, nós vimos a primeira e a segunda definição de virtude dadas por esse filósofo, Aristóteles. No vídeo de hoje, nós vamos ver a terceira definição de virtude. E eu tinha falado, e aqui eu repito, cada uma dessas 3 definições de virtude possui um aspecto peculiar, particular. O aspecto particular dessa terceira definição, que nós vamos ver hoje, tem a ver com um princípio chamado, que podemos denominar de princípio do meio, ou princípio do justo meio, ou ainda, e essa a expressão que nós vamos usar, princípio do meio termo, que aliás Aristóteles usou, princípio do meio termo. É exatamente no meio que está a medida certa, chamada a medida da excelência. Vamos voltar àquele exemplo que foi dado no início, no comer. Comer é útil. Agora, você sabe quando comer, o que comer, a medida certa do comer, a quantidade certa de comer? Com relação à quantidade, a gente sabe que comer demasiadamente de menos é mal. Comer exageradamente demais também é mal. Qual é o ponto de equilíbrio? Esse ponto de equilíbrio é o meio termo, é a medida de excelência, a medida da excelência. Vamos fazer uma analogia, e é difícil atingir esse ponto de equilíbrio, este meio termo. Voltando, vamos fazer uma analogia. Um círculo. Você tem um círculo e tem um centro. Vamos imaginar que esse centro seja um alvo e você tem um arco e flecha e você vai atirar uma flecha para acertar o alvo. Ora, é mais difícil você acertar o centro do que acertar a periferia, qualquer ponto. O centro é um ponto. É mais fácil você acertar os outros pontos do círculo do que acertar o centro. É uma analogia. É muito mais fácil a gente fazer o mal do que fazer o bem. Quer dizer, o mal tem muitas maneiras de ser executado. O bem
já não é tanto assim. Essa a ideia. É difícil atingir o meio termo. É justamente esse aspecto particular que está inserido, que produziu a terceira definição de virtude dada por Aristóteles. Virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolha e situada no meio termo entre dois vícios, um por falta e outro por excesso. Virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolha e situada no meio termo entre dois vícios, um por falta e outro por excesso. Vamos trazer um exemplo. Coragem. Coragem é uma virtude. Coragem é a disposição de firmeza para enfrentar situações difíceis. A coragem é uma virtude que está situada entre dois vícios, um por falta e outro por excesso. O vício por falta, covardia. O vício por excesso, temeridade. Veja, covardia e temeridade, dois vícios. Temeridade, a pessoa não tem medo de nada. Isso não é virtude, como também a covardia não é virtude. A virtude está no meio, que é a coragem. Outro exemplo, generosidade. A generosidade é a disposição de sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. A generosidade está situada entre dois vícios. Um se chama avareza e o outro esbanjamento. Lembra dos dois filhos, a parábola dos dois filhos, o filho egoísta e o filho pródigo. Aqui estão os dois extremos. Jesus narra essa parábola muito bonita. São os dois vícios, a avareza e o esbanjamento. O centro aqui está a virtude, a generosidade. E assim, nós vimos as três definições de virtude dadas por Aristóteles e que estão contidas no seu livro Ética a Nicômaco. Primeira definição de virtude. As virtudes são excelências humanas, qualidades de caráter admiráveis e louváveis. Segunda definição de virtude. Virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem. E a terceira definição de virtude que nós vimos hoje. Virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolha e situada no meio termo entre dois vícios, um por falta e outro por excesso. No próximo vídeo, nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos, onde abordaremos este mesmo tema, o tema As Virtudes e os Vícios, pela ótica da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até lá, até a próxima.